Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Irineu, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 126 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Estamos aqui no capítulo intitulado Caminho de Volta, né? No caminho de volta. Santo Agostinho em Milão, se aproximando de Ambrósio, Santo Ambrósio, né? E ouvindo suas homilias, os seus discursos, né? Não sabemos quais discursos Agostinho tenha escutado, né? A cronologia dos escritos ambrosianos não está ainda solidamente estabelecida, e talvez muitos dos discursos que escutou ou nunca foram escritos ou foram perdidos. Sabemos, ao contrário, o que naqueles discursos chamou sua atenção e abriu seu ânimo à esperança. Dois temas, sobretudo: a interpretação espiritual das Sagradas Escrituras e a afirmação insistente da espiritualidade de Deus e da alma. A interpretação espiritual ou alegórica da Escritura tornava aceitáveis as passagens mais incriminadas do Antigo Testamento. Ambrósio recomendava ardentemente a norma paulina: a letra mata, o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E ele mesmo a aplicava amplamente. A exégese ambrosiana mostrava que muitas passagens do Antigo Testamento, que tomadas ao pé da letra, pareciam escandalosas pela dureza ou pela ingenuidade, continham, ao contrário, sob a letra que mata, um significado mais alto. A desconfiança de Agostinho contra a Igreja se mostrava, portanto, injustificada. Abre aspas para Agostinho. A exposição, pois, de numerosas passagens da Sagrada Escritura, segundo o significado espiritual, me levou, muito cedo, a censurar ao menos a minha desconfiança, pela qual eu tinha acreditado ser absolutamente impossível resistir a quem rechaçava ou zombava da lei e dos profetas. Fecha aspas. Mas onde a surpresa se tornou demolidora foi no segundo tema. Enquanto os maniqueus acusavam a Igreja de repugnante antropomorfismo, Ambrósio insistia na absoluta espiritualidade de Deus e da alma. Abre aspas. Notei várias vezes nos discursos de nosso bispo, e às vezes também nos teus, falando a Mânlio Teodoro, que quando se pensa em Deus ou na alma, não se deve pensar nada de corpóreo. Fecha aspas. Era o princípio do espiritualismo cristão. Em conformidade com esse princípio, Ambrósio referia à alma e não ao corpo as palavras do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essas palavras não significam que Deus seja corpóreo como o homem, mas que o homem é espiritual como Deus. O homem, de fato, é espiritual segundo a alma dotada de inteligência e de liberdade e capaz de sobrevoar
com o pensamento as maiores distâncias. Eis que agora estamos na Itália, dizia Ambrósio, e vemos com o pensamento as pessoas que conhecemos, se é que existem, que vivem na África. O exemplo não podia senão resultar simpático ao mais atento e mais interessado dos seus ouvintes. Só a alma, continuava, pode unir-se a Deus e será tanto mais livre na sua busca, quanto mais se subtrair às exigências do corpo e às concupiscências carnais. Palavras supostamente de Ambrósio nas suas homilias. As palavras de Ambrósio tiveram um efeito arrasador em Agostinho. Alegrou-se por ouvir que a doutrina da Igreja não era a que havia atribuído a ela. Envergonhou-se de ter se deixado enganar pelos maniqueus. Sentiu-se culpado de ter afirmado coisas falsas sem ter se informado. Palavras de Santo Agostinho, abre aspas. A descoberta feita por mim de que os teus filhos espirituais, regenerados por tua graça, pela maternidade da Igreja Católica, não entendiam as palavras em que se diz que o homem foi feito por ti, à tua imagem, no sentido de crer em ti e pensar em ti, fechado na forma de um corpo humano. Alegrou-me e me fez, ao mesmo tempo, envergonhar-me de ter ladrado por tantos anos, não contra a fé católica, senão contra fantasmas criados pelas imaginações carnais. Temerário e ímpio eu fora, porque tinha afirmado, acusando coisas que deveria aprender pesquisando. Fecha aspas. Então aqui a gente vê, né, um Agostinho tão douto, tão culto, né, caindo na lábia dos maniqueus, né, e sem usar essa sua capacidade intelectual, né, para explorar de forma coerente a doutrina da Igreja, né, afastado dela pelas artimanhas maniqueias. Né. Alegorismo e espiritualismo não foram os únicos argumentos aos quais Agostinho prestou atenção escutando Ambrósio. Houve outros, como a criação das coisas e a liberdade humana. A criação, dando razões da origem do universo espiritual e material, acabava completamente com toda forma de dualismos e de panteísmo. Por quê, né? Porque a criação é obra de Deus que criou o universo do nada. Não é Deus em si, não são emanações de Deus, né? A liberdade colocava no homem mesmo, e não, como ensinavam os maniqueus, em uma natureza diversa da sua, a origem do mal que fazemos, enquanto a origem do mal que sofremos deve buscar-se na equidade dos juízos divinos. Em todo caso, não foram estes últimos argumentos, mas os dois primeiros, a desbloquear, se assim se pode dizer, a situação, fazendo surgir uma nova esperança. Então a crítica ao Antigo Testamento, né, era uma barreira enorme para Santo Agostinho. Né? A crítica dos maniqueus, né? A crítica da gnose, né, cristã ao Antigo Testamento, porque naquele Antigo Testamento dos maniqueus eles viam o Deus mau, né?
Em todo caso, já li isso aqui, né? Não foram esses últimos argumentos, mas os dois primeiros, a desbloquear, se assim se pode dizer, a situação, fazendo surgir uma nova esperança. Abre aspas, uma grande esperança despontou. Os ensinamentos da Igreja Católica não são tais como pensávamos. As nossas acusações eram inconsistentes. Fecha aspas. Essas palavras podem parecer um grito de vitória, e em parte o são. Mas, sobretudo, são indicações de uma grande e dolorosa batalha. Havia ainda muitos equívocos a serem dissipados. Havia também um perigoso sentimento de desconfiança, confuso por ter caído em um trágico engano. O inquieto pesquisador temia cair em um outro. Precisamente como um enfermo que tinha feito a experiência de confiar em um mau médico, tem medo de confiar-se também a um bom. A fé católica, como aparecia então a Agostinho, não estava vencida, mas não se mostrava ainda vencedora. Essa expressão de Santo Agostinho, né? Nas confissões, narrando aquele estado de alma dele, né? Seus ensinamentos não eram mais indefensáveis, como tinha pensado. Os ensinamentos da igreja, né? Mas isso não queria dizer que fossem verdadeiros. Ele, ao contrário, queria estar certo da verdade religiosa, abre aspas, como estava certo de que 7 mais 3 são 10. Fecha aspas, expressão do próprio Agostinho nas Confissões. Né? O ceticismo, de fato, não o havia levado a tão longe, a ponto de negar a evidência dos princípios da matemática. Abre aspas, não era tão louco para sustentar que nem mesmo isso se pudesse compreender. Fecha aspas. Queria, por isso, aplicar às verdades da fé a mesma evidência das verdades matemáticas. Abre aspas. Queria compreender do mesmo modo também as outras verdades, quer as corpóreas, quer as espirituais. Fecha aspas. Ele volta novamente à instância do racionalismo, mas ainda por pouco tempo. Não faltará muito para perceber que aquela instância era verdadeira como ponto de chegada, mas falsa e causa de muitos erros como ponto de partida. Por enquanto, flutuante e incerto, decidiu permanecer como catecúmeno na Igreja Católica. Abre aspas, aconselhada a mim por meus pais. Fecha aspas. E isso, abre aspas, à espera de que se acendesse uma luz de certeza sobre a qual dirigir meu caminho. Fecha aspas. Esse particular momento psicológico fora fixado na obra A Utilidade do Crer, quase com as mesmas palavras nas Confissões. Abre aspas. Tinha decidido permanecer como catecúmeno na igreja a qual eu havia sido confiado por meus pais, até que tivesse encontrado aquilo que queria, ou me tivesse persuadido de que não valia a pena buscá-lo. Então aqui a gente termina o capítulo, né? Intitulado pelo nosso autor de No Caminho de Volta. Porque não era ainda a volta, né? Não era ainda a volta. Aqui nós vemos, né? Agostinho, a princípio, né? Em Milão, escutando Santo Ambrósio, grande doutor da igreja,
em seus discursos e homilias na igreja de Milão, atraído a princípio pela forma dos discursos, querendo aprender com Santo Ambrósio a eloquência e a retórica, querendo testar, né, formas alternativas de eloquência e de retórica, porque ele era um grande retórico. Tinha um cargo, inclusive, de retórico na prefeitura de Milão, e que, a princípio, sem dar a menor importância ao conteúdo dos discursos, pouco a pouco começou a ouvir, né, o conteúdo. E o que ele ouviu encaixou para ele como uma luva, porque dizia respeito a dois problemas que os maniqueus tinham enfiado na cabeça dele, que o fazia pensar que a Igreja Católica não tinha defesa para os argumentos dos maniqueus referentes ao Antigo Testamento. Não é? Os gnósticos atacam o Antigo Testamento. Né? Os gnósticos cristãos, né? Por causa do dualismo, né? Por causa do problema do mal. Então eles identificam o Deus do Antigo Testamento como o Deus mau e o Deus do Novo Testamento como o Deus bom. Não? Então esse era um problema gravíssimo na cabeça de Agostinho, e o problema também de um Deus antropomórfico, que para Agostinho significava um Deus corpóreo. Né? Então, esses dois temas que está na cabeça de Agostinho foi tratado, como diz o próprio autor aqui, não se sabe em que discurso, em que homilia, pode ser um discurso perdido ou discursos perdidos, homilias perdidas de Santo Ambrósio, mas de fato ele registra isso, né? O próprio Santo Agostinho registra isso nas confissões. Né? Então, significava que as alegações principais dos maniqueus contra o Antigo Testamento estavam jogadas agora por terra, né, por Santo Ambrósio. Então, ele estava a caminho da igreja, mas não exatamente dentro da igreja, né? Faltava alguma coisa a mais para ele, de fato, entrar na igreja. Aqui diz, o próprio Santo Agostinho diz, que ele se tornou catecúmeno na igreja e esperou. Essa era a mesma atitude, né? Foi a mesma atitude que ele tomou em relação aos maniqueus, né? Ele nunca progrediu. Ele sempre foi... Ele foi do grau mais baixo, né, dos maniqueus. Ele estava ali como catecúmeno dos maniqueus. Então agora ele se tornou catecúmeno da Igreja Católica por um tempo. Né? Agora, capítulo 13. A expressão está entre aspas, porque ela é uma expressão do próprio Santo Agostinho. Né? Encontrei a estrela polar a qual confiar-me. A estrela polar, como todos sabem, né, é a estrela que serve de guia para as navegações, né, ou servia de guia para as navegações, porque ela marca um ponto fixo, né, no céu, em relação ao qual os navegadores podem se encontrar, né, na face da Terra, antes da bússola, né? Imagina,
Na época de Agostinho, não existia bússola, né? Não sabemos quando, mas sabemos como Agostinho saiu do estado flutuante da dúvida. Ele mesmo nolo diz em uma passagem autobiográfica da obra há pouco citada, a obra da A Utilidade do Crer, né? Abre aspas. Muitas vezes me parecia que não se podia encontrar a verdade, e então as grandes ondas de meus pensamentos se moviam em direção aos acadêmicos. Já falamos deles, né? Ontem. Outras vezes, ao contrário, considerando atentamente, enquanto me era possível, a vivacidade, a sagacidade, a perspicácia da mente humana, pensava que não podia ignorar a verdade, mas que ignorava antes muito mais o modo de buscá-la, que é o que parte de uma autoridade divina. Não restava senão buscar qual seria aquela autoridade. Fecha aspas. Vencidos os preconceitos contra a igreja, amadureceu, pouco a pouco, através da sofrida experiência maniqueia e da atenta meditação sobre a condição humana, uma concepção nova das relações entre razão e fé. Com ela, os pontos de partida vinham a ser invertidos. Então, psicologicamente, o que estava acontecendo com Santo Agostinho? Né? Aos 19 anos, a fé lhe apareceu em termos de oposição à razão. E escolheu a razão, isto é, a ciência. Veja quão importante é a ciência, né? Nesse caminho nosso, inclusive, até hoje. Né? Agora, lhe parecia em termos de colaboração, razão e fé, né? Não tinha necessidade de escolher, mas só de concordar. Não mais, portanto, razão ou fé, mas razão e fé. Dessa necessária colaboração, os maniqueus lhe tinham dado uma prova com a força dos contrários. Até perder o fôlego, prometiam a ciência, ridicularizando a fé. Mas depois, esquecidos de suas promessas, impunham a crença, abre aspas, em um grande número de loucuras totalmente absurdas, porque indemonstráveis. Era então preferível, e Agostinho começa já a preferi-la, abre aspas, a doutrina católica, a qual, com mais modéstia e sem enganos, manda crer em verdades não demonstradas, ou porque são, sim, demonstráveis, mas não para todas as mentes, ou porque não são demonstráveis. Fecha aspas. Olha, esse argumento é sensacional, não é, de Santo Agostinho. Está nas Confissões esse argumento. É o mesmo argumento que Santo Tomás de Aquino usa no início, eu não lembro mais o capítulo, da Suma contra os Gentios, sobre a revelação. Então, veja como é que é parecido o raciocínio, né? Santo Tomás diz lá o seguinte: a revelação contém verdades que são verdades que podem ser acessíveis à razão humana. Sim, a revelação é completa. Mas também verdades que não são acessíveis à razão humana. Com relação às verdades que são acessíveis à razão humana, por que elas estão na revelação, já que elas são acessíveis à razão humana? E São Tomás, ele lista lá muitos argumentos para justificar que na revelação
tenha coisas que poderiam ser acessíveis pela razão humana. Mas mesmo assim estão lá. Ele diz: nem todos têm a capacidade intelectual de encontrar essas coisas por si mesmos. Né? Uma das coisas que podem ser acessíveis à razão humana e que está na revelação é a existência de Deus. Né? Então, a existência de Deus, o próprio Santo Tomás prova isso, pode ser acessível à razão humana, mas está lá. Por quê? Porque aqueles argumentos da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, eles não são acessíveis a qualquer pessoa. Não são fáceis de seguir aqueles argumentos, as 5 vias. As pessoas às vezes não têm tempo para isto, para ler ou para raciocinar sobre esses argumentos. Não é? Portanto, na revelação há um conjunto de coisas, nas palavras de Santo Agostinho, né, demonstráveis, não é? E coisas que não são demonstráveis, o que São Tomás de Aquino diria não estão acessíveis à razão humana. Esse raciocínio de Santo Agostinho é absolutamente o mesmo de São Tomás de Aquino, não é? Veja o que ele diz: a doutrina católica, a qual, com mais modéstia e sem enganos, manda crer em verdades não demonstradas, ou porque são sim demonstráveis, mas não para todas as mentes, porque nem todas as mentes têm essa capacidade, nem todo mundo tem o tempo de ler tudo para chegar a essas conclusões, ou porque não são demonstráveis, ou seja, porque estão acima da razão. Então, a revelação é constituída por essas dois conjuntos de verdades não demonstradas. Umas demonstráveis, outras não demonstráveis. E foi isso que Santo Agostinho percebeu, né? Que era mais razoável, né? Essa forma de exposição de todas as verdades do que a forma falsa dos maniqueus, né? Que, de um lado, no início, mandava você acreditar na ciência, ridicularizando a fé, e depois impunham uma crença. Num conjunto de loucuras, segundo Agostinho, né? Em um grande número de loucuras totalmente absurdas, porque indemonstráveis. Então é nessa situação que se encontra Agostinho, não é? E aqui deixa eu ler só mais um pedacinho aqui para eu fazer um comentário sobre a ciência. Além disso, a fé é uma atitude inseparável da condição humana. Sem fé não existe nem história, nem amizade, nem família, nem associação alguma. Vamos ver o que Santo Agostinho fala sobre isso nas Confissões. Abre aspas. Tu me fizeste considerar o incalculável número de fatos em que eu acreditava sem ver, sem assistir a seu desenrolar, como a multidão dos eventos históricos, as informações dos lugares e das cidades jamais visitadas pessoalmente, das coisas pelas quais, necessariamente, se quisermos, de algum modo agir na vida, damos crédito aos amigos, aos médicos, a pessoas de todo gênero. E, enfim, como estava absolutamente certo da identidade de meus pais, ainda que nada pudesse saber disso sem ter fé naquilo que eu via. Fecha aspas.
Essa observação também é finíssima, né? O que ele está dizendo aqui é que na nossa vida cotidiana nós usamos um tipo de fé natural, né? Uma fé não sobrenatural, não a virtude teologal, né? Mas uma espécie de sombra dessa virtude teologal na nossa vida normal, né? Nós podemos citar milhares de situações na nossa vida cotidiana que nós temos fé, essa fé natural, uma crença, né? Ele dá o exemplo histórico aqui, né? Nós temos fé de que as descrições de cidades que a gente não conhece são verdadeiras, não é? Nós temos fé que certas convenções sociais elas funcionam, né? Nós temos fé, por exemplo, de irmos a um restaurante, não é? E solicitar um certo prato e comer aquela comida. Nós temos fé de que aquela comida é preparada de alguma forma razoavelmente, não é? Nós temos fé de que quando a gente se dirige ao garçom, ele não vai dar um soco na nossa cara. Então nós temos... Toda a nossa vida é constituída por essa fé natural. Certo? Então, essa fé é uma espécie de sombra da virtude teologal. Né? Isso significa o seguinte: a fé é parte da vida humana. Parte importantíssima. Integrada na vida humana. Né? Aqui ele continua: abre caminho uma tese que encontrará amplo espaço nas suas obras. Na primeira delas, anuncia o princípio geral que era da filosofia antiga, mas que pertence à filosofia perene. Abre aspas, todos sabem que somos estimulados ao conhecimento pelo duplo peso da autoridade e da razão. Fecha aspas. Na terceira parte de sua obra, A Ordem, estabelece as relações entre a razão e a fé, no que se refere à importância e ao tempo. Por importância, o primado cabe à razão, porque é melhor ver, isto é, ter a ciência, que crer. Mas, na ordem temporal, o primado cabe à fé, porque é a fé que conduz à ciência. Por isso é melhor crer na expectativa de ver, que cair no erro ou permanecer na obscuridade da ignorância. O leitor reconhecerá nessa doutrina o insistente aspecto intelectualístico que nunca falta no pensamento agostiniano, ainda que o outro, o aspecto afetivo, permaneça predominante. Vamos ler essa trecho de Santo Agostinho, né? Abre aspas. Na ordem temporal, vem primeiro a autoridade. Na ordem de importância, a razão. Uma coisa, de fato, é aquilo que se antepõe no plano da ação, outra coisa é aquilo que se estima grandemente em relação ao fim. A autoridade é mais eficaz para a massa ainda não instruída. A razão mais conveniente para as pessoas doutas. Mas porque ninguém se torna douto senão depois de ter sido indouto, nem sabe em que condições deve apresentar-se aos mestres, e nem com que método tornar-se capaz de aprender, segue-se daí que só a autoridade pode abrir a porta aos que aspiram a aprender coisas grandes e latentes. Fecha aspas. Então aqui é a ideia da relação entre autoridade e razão, como coloca Santo Agostinho, né?
é uma atitude de humildade, né? De certa forma, né? Você perceber o quão indouto você é e, na situação de indouto, você aceitar o que a autoridade está te falando, né? Sem tentar usar a razão que ainda está pouco desenvolvida, né? Essa ideia é uma ideia chave aqui. Eu vou parar a nossa leitura nesse ponto aqui e amanhã eu volto um pouco no texto só para a gente pegar de novo essas ideias aqui e continuar a ler o capítulo. Então eu estou no pé da página 133. E eu queria retomar aqui uma questão, para mim, é muito interessante, que liga com as minhas preocupações pessoais e com as nossas outras atividades que a gente tem feito aqui, que é o seguinte, é aquela impulso inicial que separou Santo Agostinho da igreja, que foi a questão da ciência. Lembra que Santo Agostinho, ele leu, nesses 9 anos que ele passou fora da igreja, né, os tratados científicos na época, né, todos os tratados científicos, né, e foi exatamente com essa bagagem científica, né, de astronomia, enfim, que ele se afastou da igreja, né? O que prova, certamente, que a ciência, tomada em si, ela pode afastar o homem da fé. Tá certo? E eu não estou falando aqui agora de ciência, da ciência falsa que hoje existe no mundo, né? Quase nada. Vou dizer de outra forma. Se você hoje desacreditar totalmente do que a ciência fala para você, em todas as áreas, você pode estar certo de que você está seguro em 99% dos casos. Ou seja, a ciência de fato é falsa em 99% dos casos. Mas eu não estou dizendo dessa ciência, porque a ciência hoje ela foi tomada por uma casta de homens maus, né? Mas eu não estou nem dizendo dessa ciência, eu estou dizendo da ciência verdadeira, da ciência de fato que pode ser chamada com esse nome, né? Mesmo essa, ela pode te afastar profundamente da religião, da fé, né? Isso corrobora um dito, uma expressão de São Tomás de Aquino na Suma contra os gentios, tá certo? Que eu vou tentar recuperar essa. Tá aqui. Veja bem, nós estamos fazendo, né, aquelas palestras sobre a ciência e o Gênesis, né? Veja que nós estamos aqui no Gênesis, no Antigo Testamento, no mesmo tema que Santo Agostinho enfrentou, né? O Antigo Testamento. E São Tomás de Aquino tem um alerta. Ele não fala de ciência, vocês vão ver, eu vou ler o trecho dele, mas dá bem para entender o que ele está falando aqui. Ele diz assim, isso na Suma contra os Gentios, capítulo 3, item 5. Vou ler o item 5. Ele diz assim: vê-se, pois, como é falsa a afirmação de alguns de que era indiferente para as verdades da fé o que se pensasse a respeito das criaturas, conquanto que se pensasse realmente sobre Deus, como nos relata Agostinho,
Ele cita uma obra de Agostinho sobre a alma e sua origem. O erro acerca das criaturas redunda em falsa ideia de Deus, e ao submeter as mentes humanas a quaisquer outras coisas, afasta-as de Deus para quem a fé as quer encaminhar. Então, o que é essa verdades a respeito das criaturas de Deus? Um grupo dessas verdades sobre as criaturas diz respeito à ciência, porque diz respeito às criaturas do universo visível, do homem, dos animais, das plantas e das coisas inanimadas. Não são essas criaturas de Deus no universo visível? Então, se a gente comete um erro sobre essas criaturas, isso é gravíssimo em relação à nossa fé. Gravíssimo. Segundo São Tomás de Aquino. E quem hoje fala das criaturas do universo visível para nós? Quem nos diz a respeito disso? Quem nos diz a respeito dos astros, da terra, das plantas, dos animais e dos homens? A ciência, a astronomia, biologia, geologia, cosmologia, psicologia, medicina. Tá certo? São as ciências que nos falam dessas criaturas. As outras criaturas espirituais eu estou deixando de fora disso. Bom, se a gente então erra sobre essas criaturas, nós cometemos um grave erro e que pode nos levar a perder a fé. Tá certo? E foi exatamente o que aconteceu com Agostinho e o que acontece hoje conosco a respeito dessa ciência. É a mesma coisa que aconteceu com Agostinho. Tá? A ciência, tomada solitariamente e acreditada como se fosse um Deus, nos afasta do Deus verdadeiro, como fez com Agostinho. Além disso, ele teve a mistura, né, com os maniqueus, que é uma outra dimensão da mesma coisa. Né? Então, é esse comentário que eu queria fazer aqui em relação à situação de Agostinho com a nossa relação hoje com a ciência. Né? A ciência, que eu digo, é como um todo. Né? Todas as áreas científicas, né, estão enlouquecidas hoje em dia. Tá certo? Então, agora eu gostaria de ouvir, se houver, comentários de vocês sobre a leitura de hoje. Professor. Sim. Bom, o erro das criaturas tem um erro assim mais... Não precisa chegar até aos astros, né? Não. As galáxias, não. A gente pode chegar a um erro sobre o próprio ser humano, uma coisa mais básica do que a função de cada ser humano, as suas relações familiares. Vamos começar por baixo, né? Como eu falei com o senhor, né, outro dia na catequese, aliás, eu dividi a aula em duas sessões, porque uma só não dava, 2 é pouco, e eu acho que 3 ou 4 ainda seriam insuficientes. Uma coisa que assusta a maior parte das pessoas é ver, por exemplo, assim, qual é o papel dos filhos na família, o papel dos pais, o papel do marido, da esposa. É uma coisa que a gente vai falar hoje, dependendo de onde vai falar, a gente morre igual Santo Estevão, apedrejado. Aquelas pessoas rebolam, se revoltam, não aceitam, inclusive muita gente tridentina aí, né, modestinha, né, devota, bacaninha lá, né, igual um anjinho lá, ajoelhadinho, não aceita, inclusive. Uma coisa óbvia. Aliás, uma coisa que até mesmo observando os próprios bichos, né, fazendo uma comparação assim, né, do que as pessoas chegam a conhecer Deus pela contemplação, pela observação das criaturas, claro.
das criaturas e meditar. Tudo bem, ele não vai ter um conhecimento tão profundo e vai correr muitos riscos de não ter um conhecimento tão acertado de Deus justamente por falta dessa revelação. Mas por analogia a gente aprende muita coisa. Por analogia a gente pega muita coisa, exatamente. Só de ver isso assim no próprio meio, vamos dizer assim, secularizado, isso é completamente desvirtuado. Se já é desvirtuado e não, inclusive, não é aceito muito bem, tipo, né, aquilo tem que ser engolido com água, alguma coisa assim, porque não desce, já nos meios ditos tradicionais, imagina lá fora. E é uma coisa, assim, não precisa Deus revelar isso, a gente pode tirar essa conclusão a partir disso, né? E outro ponto é que também é aquela coisa, né? Pela razão a gente consegue, né, chegar a esse conhecimento, mas a revelação, quanto mais completa, melhor com esse conhecimento, né? Isso. Porque senão é uma realidade espiritual que se torna, em muitos casos, a realidade material é a sombra dessa realidade espiritual, mas não tem como a gente conhecer, e mesmo conhecendo, né, essa realidade espiritual, dá aqueles mistérios que sempre a gente consegue tirar, como diz as escrituras, né, algo de novo, né, desse arcabouço, justamente, e ainda tem um perigo, né, da pessoa sair inventando moda, inventar heresia e tudo mais. Então, daí que a revelação ainda se torna mais importante, mais necessária ainda, né? Isso. Poder conhecer isso melhor. Das coisas que a gente pode conhecer pela razão. Isso. E assim, mesmo aquelas que parecem absurdas, assim, absurdas no ponto de uma observação puramente sensorial, né? Olhos, ouvidos, tato. Mas faz sentido, né? Como se diz, muito, né? A razão não é contrária à fé. Nem a fé é a razão. Bom, mas aí se eu quiser puxar mais coisa a respeito disso, aí se eu lembro lá dos deveres de Estado, pessoal. Não, isso eu estou falando do básico: família, pai, mãe, marido, mulher, filho, chefe, funcionário, aquela carta aos Efésios, capítulos 5 e 6, aquela coisa básica. Dali tira o resto, né? Mas é isso aí, obrigado. Pois é, Márcio. Então, o que você falou aí tem a ver com o seguinte conhecimento, né? Que é a respeito da natureza humana. O erro aí é também científico. Por que nós estamos assim hoje? É porque nós adotamos uma espécie de conhecimento. Eu digo espécie porque não é conhecimento coisíssima nenhuma, mas uma espécie de conhecimento sobre a natureza humana que nos vem de uma ciência, entre aspas, chamada psicologia. Falsa ciência e, além disso, falsa psicologia. Na verdade, nós estamos sob a ação do que se pode chamar freudismo. Todos nós estamos sob essa ação. E esse é um engano tão grande sobre a natureza humana que nos faz comportar como a gente comporta hoje. E esse tal freudismo, ele não escolhe modernistas e tradicionais. Ele invade tudo. Ele invade toda a nossa alma. Porque é uma falsa concepção da natureza humana. Né? É uma falsa concepção da relação entre a alma e o corpo. A falsa concepção desse composto que é o homem. Único na natureza. Né? Como Deus quis criar. Né? Corpo e alma. Todos esses erros que você descreve
vem exatamente dessa falsa concepção do homem. Que foi implantado na modernidade, né? Bem, as origens a gente sabe, né? Os iluministas, né? Os filósofos iluministas, que alimentaram todas essas figuras, né? Da nossa modernidade, em relação às quais nós devemos todas as nossas falsas concepções da natureza humana. Né? Do conceito de liberdade individual, do conceito de livre-arbítrio, do conceito da gente poder fazer o que a gente quiser, do conceito, enfim, hoje a criação dos filhos é ditada por uma psicologia falsa, não é? O aprendizado das crianças também é ditado por uma pedagogia falsa. Então veja, isso são todas partições da ciência, não é? Porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em astronomia, em cosmologia, né? Não, mas existem essas ciências subsidiárias chamadas ciências, né? Pedagogia, psicologia, sociologia. Você veja, até o aspecto social do homem está deformado hoje, né? Então, a situação nossa é periclitante, porque nós estamos encharcados de tanta falsa ciência, falso conhecimento sobre a natureza humana, que a gente erra em tudo, porque nós não temos acesso a verdadeiro conhecimento sobre a natureza humana, que está completamente estabelecida nas Escrituras. Se você lê o Velho Testamento, se você lê a teimosia do povo judeu em relação às determinações de Deus, né? Você tem ali uma aula de psicologia humana, né? De natureza humana. O que é a natureza humana? Né? Então, isso que você narrou é uma coisa tristíssima, porque são experiências de um catequista, de uma comunidade tradicional. Então, veja o quanto nós estamos longe de restabelecer um conhecimento verdadeiro sobre a natureza humana. Né? E isso resvala em quê? Se você fala de natureza humana, você fala de lei natural. Você fala daquela lei que é incrustada na mente humana por Deus. Você fala dos 10 mandamentos. Então, o que destrói o que a psicologia moderna destrói? Ela destrói todo o arcabouço moral, certo? Da nossa religião. Então, é isso que dá, né? Porque moral é uma série de leis naturais criadas por Deus, inscritas na sua cabeça, que faz você dizer sim ou não para todas as situações da sua vida. A lei moral que está dentro de nós, ela determina que a gente aceite ou não aceite coisas que são propostas para nós durante a nossa vida. É simplesmente isso. Um ser moral, ele tem que ser, ele tem que dizer não para as coisas erradas e sim para as coisas certas, independente do que isso vai significar para ele. Não é? Mas veja que isso vem, esse desregramento moral, ele vem de uma falsa ciência que nos ensina falsas coisas, que nos dão escapes para a nossa lei moral. Toda essa construção do freudismo de inconsciente, de subconsciente, de não sei o quê, é uma enganação em relação à natureza humana. Né? Então, hoje, a nossa crise, a nossa tragédia, é muito maior do que na época de Santo Agostinho, né? Porque Santo Agostinho teve a sorte de nascer 1.600 anos antes de Freud. Né? Então,
antes de Piaget, né? 1000 anos antes daquele educador medieval, como é que ele chama? Que é Comênios, né? Enfim, hoje a confusão é muito maior, mas ela é de fundo científico, de fundo falsamente científico, né? É isso que eu quero dizer. As ciências se multiplicaram, né? E elas, todas enlouquecidas, enlouquecem a gente, né? Então, é simplesmente isso. Se você vê ciências políticas, sociologia, psicologia, psiquiatria, tudo isso nos engana em relação à natureza humana, né? Se você prega liberdade, se você acha que o ser humano pode fazer o que ele quiser, porque tem a regra, né? Essa regra, você pode fazer o que você quiser desde que você não invada a liberdade do outro. Não é assim que eles contam pra gente? Então, para um ser humano que absorveu essa verdade, você falar de dever de Estado, Márcio, não dá, né? Que dever de Estado é esse? Não tô com vontade, não. Não tenho vontade, não. É certo? Você falar em limitações de sua própria vontade em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos, para o bem da sua família, não tem o menor sentido isso. Para o homem moderno. Seja ele ateu, seja ele modernista, católico modernista ou católico tradicional. O problema, né, professor, é que a gente já nasceu dentro disso, né? Igual você falou aí. Santo Agostinho teve a sorte de nascer antes, né? Porque a gente já não sabe mais o que é o que. Não. A gente não sabe mais tirar essa gosma aí, né? Não. E a igreja também não tem direcionamento para nós, a igreja atual, né? Não. Não tem. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa tragédia, Ana Paula. Infelizmente. Na verdade, a igreja até milita a favor, né? Muitas, né? A igreja freudiana, ela é, enfim, comeniana, ela é piagetiana, né? Em relação a isso, porque em relação às outras coisas é pior ainda. Era essa confusão que Nosso Senhor se referia já, né? Quando ele pregava. Confusão. Não sereis confundidos. Confusão é uma palavra que está toda hora nas nossas escrituras, nos salmos, em todos os lugares, em São Paulo. Confusão. É a confusão. É a coisa mais triste que Deus pode nos mandar, é a confusão. Confusão, né? O Salmo sempre, eles sempre pedem a Deus para tirar-nos da confusão, ou, em outros momentos, confundir os nossos inimigos, né? Confusão. Nós estamos confundidos hoje em dia, né? É uma coisa extraordinária, né? E veja, o aspecto que Santo Agostinho fala, que Santo Tomás fala, é um aspecto que a gente nunca pode esquecer. Nunca pode esquecer. Que é o aspecto do os erros em relação a respeito das criaturas de Deus. Esses erros são fatais. São fatais. Tá? Isso é a grande confusão. Né? Nós estamos errando em relação às criaturas. Errando em relação às criaturas. E, portanto, errando em relação a nós mesmos, que somos criaturas de Deus. E quem que nos dá o fundamento desses erros? Em que nos baseamos para errar dessa forma?
na ciência. Na ciência. Tá certo? Ela é que nos confunde hoje. Não é? Para além dessas tragédias que a ciência está nos colocando, né? Enfim, as picadinhas, enfim. Para além disso, nós estamos errando em tudo em relação às criaturas. A nós mesmos. Por isso esse tema é tão importante, né, hoje em dia. É um tema principal. Para o qual a doutrina católica sempre nos alertou. Tá certo? Mas os homens da igreja, eles agora não percebem mais, há muito tempo, não é de agora, não percebem mais essa confusão que uma falsa ideia de criatura pode nos levar em relação à nossa fé. É porque o que hoje nós acreditamos é que assim, as coisas da ciência não têm nada a ver com a nossa fé. Nós podemos manter a fé, qualquer que seja a concepção da ciência para as criaturas. Não, São Tomás de Aquino já dizia isso para nós. Não, isso está errado. Não podemos. Porque esses erros em relação à criatura instala na nossa cabeça uma confusão demoníaca. Não podemos. Não é qualquer concepção da natureza humana, ou qualquer concepção do universo, ou qualquer concepção sobre as plantas e os animais, ou qualquer concepção sobre o que quer que seja. A nossa fé não está imune a isso. Nós temos que ter a concepção correta. Senão nós descarrilhamos o trem. O trem se descarrilha. Né? O trem se descarrilha. Professor. Sim. Mas isso também o que ajuda muita gente a nem perceber que as coisas estão erradas, né? Ou seja, não perceber que a roupa nova do rei não existe, né? Segundo aquela fábula, é justamente o pessoal ter abandonado a disposição de pensar, de observar, de meditar, e confiado demais em autoridades, as autoridades da ciência, né? Isso. Principalmente os especialistas. O cara não vê que o especialista está dizendo, está batendo ali com a realidade, está tendo um conflito ali com a realidade, porque a realidade está dizendo uma coisa e ele está dizendo outra. Né? O pessoal está, muitas vezes... criando realidades, né? Criando realidades. É isso, uma outra coisa interessante, que outro dia eu estava pensando, não sei se estou errado, não sei certo, mas aquela questão do... Mas parece fazer sentido. As pessoas, há muito tempo, acho que desde lá do iluminismo, elas foram aos poucos deixando de pensar em termos reais e passarem a pensar em termos ideais. Mas esse ideal ditado pela ideologia. Mas isso é o idealismo alemão que nos invadiu, meu caro. Isso é Hegel e Kant. Exatamente. Então eles vêm colocando utopias na cabeça das pessoas, ideologias e tudo mais, e às vezes a pessoa, mesmo na catequese, se explica, a pessoa, mas não sei o que. Fulano, presta atenção, olha aqui, observa. Não sei o que, a pessoa pensa, ela até parece que entende, mas ela não aceita. Eu penso, logo existo, do Descartes. É isso. Ela pensa, logo existo, mas eu não aceito porque eu, né? Não, liberalismo, né? Eu só existo porque eu penso. Esse negócio de louco. Totalmente. Né? A planta, então, se ela não pensar, então deve existir. Né? É uma a coisa. A pedra não pensa, logo se eu pensar nela. Entendeu? É isso. É o idealismo. É o idealismo. Exatamente. E o idealismo, ele conquista, assim, com mais facilidade justamente os mais ingênuos.